Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui na aula para vocês um resuminho dos gêneros que nós trabalhamos nesse primeiro trimestre. Então o primeiro deles foi o relato autobiográfico. Primeira coisa, quando eu vou fazer um relato autobiográfico, principalmente pensando nos vestibulares, que é o nosso foco, é lembrar o quê? Que eu tenho que iniciar o meu texto na situação presente, ainda que o relato seja de algo que já aconteceu, é característico do gênero relato autobiográfico eu iniciar meu texto no presente. E eu sei que muitos de vocês, nas diversas produções que vocês fizeram, estavam nesse mesmo erro, já inicia lá no passado, e não é assim que funciona o texto de relato autobiográfico. Na realidade, qualquer texto, primeiro a gente contextualiza, para depois, chegar lá no desenvolvimento dele. Então é isso que a gente tem que pensar, contextualizar primeiro a situação para depois eu relatar. O que vai acontecer? Geralmente ele é escrito em primeira ou terceira pessoa. Como que eu vou descobrir se eu tenho que escrever em primeira ou em terceira pessoa? Lendo o enunciado, lendo o comando. Geralmente eles dão a opção para você. Escreva em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Ou então eles vão determinar. Você que vai narrar essa história, tá? Então, quem viveu, você vai assumir um personagem. A maioria das propostas que nós desenvolvemos, a gente tem que assumir um personagem que muitas vezes a gente nunca será em nossa vida. Então, eu posso ser um advogado, como teve uma proposta em que era advogado, eu posso ser um psicólogo, eu posso ser um motorista de táxi, enfim, o que for solicitado, eu vou ter que me imaginar naquela situação, tá? O que viveu? Então lá no comando sempre vai ter a situação a qual você viveu e que influencia no que você é hoje. Por isso da importância de ter essa questão temporal. Presente, passado, presente, tá? Depois, fiz lá na minha introdução no presente, a contextualização, geralmente eles dão uns nomes bem assim, tipo João das Pedras, Maria Bonita, então... Maria Bonita, não necessariamente você tenha que colocar seu nome, tá? Lá, no caso, esse nome fictício. Às vezes você pode fazer tudo em primeira pessoa e não utilizar o nome. É uma opção que você tem, tá? Vai depender, como eu sempre digo, do comando. Então, Maria Bonita, atualmente trabalho como escritora. Porém, um dos meus maiores sonhos era ser médica, mas passei por tantas coisas que me impediram de concretizar este sonho. E aí eu vou para o meu segundo parágrafo, que é o passado. O que aconteceu que refletiu que hoje eu não pude realizar esse sonho ou que hoje eu então exerço outra profissão? Aí, o que eu preciso fazer uso aqui? Primeiro, como que foi a experiência? Segundo, a descrição cronológica. Então, eu preciso daquelas expressões que denotam, que mostram, na realidade, a passagem do tempo. Então, desde criança é uma passagem temporal, Desde criança, meu sonho era ser médica. Por isso, sempre que podia, acompanhava meu tio, que era médico, no consultório dele. Enquanto estava nos anos iniciais, do colégio, tinha incentivo dos meus professores, mas quando cheguei no ensino médio, um determinado professor mudou a minha vida, ao me dizer que jamais eu conseguiria realizar meu sonho. Depois que concluí o ensino médio, vão vendo que essas expressões estão mostrando o quê? A passagem do tempo. Então, comecei lá desde criança, fui lá para os anos iniciais, fui no ensino médio, concluí o ensino médio. Na época de vestibular, refleti e acreditei erroneamente naquele professor e decidi ir por outro caminho. Resolvi cursar letras, mesmo não sendo o meu sonho. Neste curso, pude tomar conhecimento que também era algo com o qual eu me identificava. E com o passar dos anos, vejam que eu estou fazendo toda a transcrição temporal, com o passar dos anos, fui me identificando cada vez mais. Tanto que publiquei meu primeiro livro quando ainda estava na faculdade. Ao concluir o curso, fui e tentei fazer medicina, mas aquela paixão não existia mais. Eu deixei de lado e passei a exercer a profissão que tanto amo, ser escritora, tá? Aí eu volto para o presente, que vai ser o meu último parágrafo.
o que vai ter que ter? Ou uma perspectiva atual, ou uma perspectiva do futuro. Isso vai depender do que eu vou colocar, né, no meu texto. Então, a perspectiva atual. Mesmo não tendo realizado o sonho de toda a minha vida, posso dizer que hoje sou feliz, pois durante a escrita de meus textos assumo diversas profissões, posso ser vários personagens e isso é o que me torna mais feliz. Pronto, finalizei meu texto, fiz o relato de toda a história que eu precisava, tá? Coloquei a experiência, estava em primeira pessoa, tinha o que eu vivi, tem a descrição cronológica e coloquei a minha perspectiva atual. Beleza? Fez isso? Tá ótimo. É um ótimo relato autobiográfico. É só seguir o que o comando diz. É um dos gêneros mais simples de se fazer. Porém, se você não segue essa estrutura aqui, não vai estar 100%. Porque eu preciso da perspectiva, lembrem-se bem disso. Presente, passado, presente com talvez perspectiva para o futuro. Aí vai depender do caminho que você vai dar para o seu texto. Beleza? O outro gênero é entrevista e transposição do discurso. Então, entrevista, nós vimos nos outros anos, aqui mesmo no colégio, vocês até realizaram entrevistas com funcionários do colégio. Em sala, esse ano, vocês também fizeram entrevistas uns com os outros, tá? O que é o principal? Quais são os elementos que tem que aparecer numa entrevista? Manchete, que vai ser o título da minha entrevista, tem que ser chamativo, né, para despertar a atenção do leitor. Apresentação de quem? Do entrevistado. Então, para que a pessoa tenha curiosidade, caso não conheça aquela pessoa ainda, aquele entrevistado, então trazer informações sobre aquela pessoa de forma resumida, porque também não é uma biografia, né? O gênero aqui é entrevista. Mas resumir o porquê que aquela pessoa foi escolhida para ser entrevistada, por que era importante ela estar ali. E perguntas e respostas, que como a gente viu, depende do veículo de comunicação, né? Uns pode colocar o nome da revista e o nome do entrevistado, outros simplesmente fazer uma diferenciação entre a fonte das letras, aí fica a rigor de cada um. Nos vestibulares, o que é costume ser cobrado? A transposição do discurso. Então, vai ter lá a entrevista e o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela entrevista, passar do discurso direto para o indireto. É como se eu estivesse fazendo um relato daquela entrevista, ok? Primeira coisa que eu tenho que fazer na minha transposição do discurso. Situar o leitor, citando o veículo de informação, entrevistado e data. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar lá no final da entrevista a referência, que vai ter lá se foi a revista Isto É, se foi a revista Veja, se foi o site do G1, vai ter lá especificando. O entrevistado, o nome de quem foi entrevistado, óbvio, quem é, se é um pesquisador, se é um cientista, se é um professor, se é um teólogo, vai estar escrito lá. E a data? Ah, não apareceu a data, não apareceu, não coloco, mas geralmente eles colocam lá a data, ok? Fiz isso, tenho que lembrar que não posso levar para a proposta detalhes e exemplos secundários. Lembra do gênero resumo? O resumo é a síntese das ideias principais. É a mesma coisa aqui na transposição do discurso. Ele vai ser um texto mais enxuto, porque geralmente o FPR cobra e eles dão um limite de linhas mínimo, se a gente pensar com os quais a gente está acostumado a produzir. Então, 7 linhas, 12 linhas, e aí a entrevista é desse tamanho, como é que você vai conseguir transpor tudo aquilo? Não, você vai selecionar, né, resumir as ideias principais. Porém, fique atento ao que o enunciado diz, porque geralmente você tem que incluir todas as perguntas que foram feitas, tá? Então elas vão ter que aparecer, o que você vai resumir são as respostas que o entrevistado deu, ok? Transpor apenas o que o entrevistado falou, não acrescentar opiniões, informações, assim como ocorre, por exemplo, no resumo. Não vou trazer nada novo, eu só estou resumindo a ideia de alguém, é a mesma coisa aqui, eu só estou transpondo a ideia de alguém, tá? Por fim, usar verbos de sende, ou seja, os verbos do dizer. Então, acentuar, explicar, ponderar, de bottom acentua que é necessário que as pessoas fiquem no isolamento em casa, pois só assim será possível combater o vírus. Isso foi ele que respondeu, ok? Mandetta, se fosse o ministro, por exemplo, da educação,
da educação não, perdão, da saúde. Mandetta afirmou que é necessário, afirmou, viram o verbo dizer? É o tom que ele deu para a conversa, ou ressaltou, tá? Então, são esses verbos. Eu mandei para vocês, aliás, vou mandar para vocês, uma listinha com todos os verbos. Preciso decorar todos, André? Não, não preciso decorar todos. Porém, vai ajudar vocês, pelo menos, a ter um repertório maior. É uma listinha grandinha até, vai estar junto com a atividade que vocês vão fazer, vão imprimir, fazer nessa folha mesmo que vocês imprimirem. Se eu não me engano, eu coloquei um relato autobiográfico e uma transposição do discurso para vocês fazerem. E aí vocês podem utilizar essa listinha de verbos de sende, que são os verbos do dizer. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, tá, gente? Até a próxima!